Moais são estátuas em formas humanoides, construídas na Ilha de Páscoa, que é uma ilha que fica no Oceano Pacífico, que está muito longe de qualquer continente, qualquer massa continental. Foi construída pelos Rapa Nui, uma civilização que se desenvolveu nesse local. Os Moais possuem um rosto humano e um pequeno tronco, e muitos deles foram construídos em cima de estruturas retangulares chamadas de Au. Ao todo, existem cerca de 1000 Moais espalhados pela Ilha da Páscoa, e muitos outros que ficaram inacabados. Eram construídos de tufo vulcânico e uma pedreira que está localizada no vulcão Rano Haraku. Existem moais com cerca de 10 metros de altura, e o mais pesado deles possui cerca de 75 toneladas. Os historiadores acreditam que os moais tenham sido construídos entre o período de 1400 a 1650. A maior parte dos moais eram construídos na posição horizontal, na pedreira do vulcão Rano Haraku, e quando estavam prontos eram separados da pedreira, erguidos e transportados para o local onde seriam instalados. Essa é uma parte interessante da história dos moais, porque muitos deles estão a vários quilômetros de distância do local onde foram construídos. Os historiadores apontam que os Rapa Nui conseguiram de alguma maneira, ainda não totalmente esclarecida, ainda não totalmente certa, comprovada, locomover os grandes megalitos pela ilha. Inclusive, sabe-se que existiam estradas que foram construídas com o propósito de permitir esse deslocamento dos moais. Os moais eram construídos por meio de uma ferramenta parecida com um formão e fabricada de avaito, uma rocha vulcânica de grande resistência, que também era encontrada na Ilha de Páscoa. Essa rocha era encontrada na pedreira chamada Rua Toko Toki. Rapa Nui foi a civilização que construiu esses moais, e esse povo habitou a Ilha de Páscoa por alguns séculos. A marca dessa civilização, além dos moais, foi o seu isolamento, uma vez que a ilha fica muito distante de qualquer outra ilha ou continente. A ilha mais próxima da Ilha de Páscoa é a ilha de Pitcairn, localizada a 2000 quilômetros de distância. Então é muito longe. Acredita-se que os Rapa Nui tenham estabelecido sua civilização por volta do ano 1200, embora existam teorias que apontam que a chegada deles à ilha possa ter sido entre os anos de 300 e 400, ou 700 a 800. O fato de se sabe é que eles desenvolveram a partir de um grupo de humanos que se mudou das Ilhas Marquesas até a Ilha de Páscoa. Esse grupo era liderado por um chefe chamado Otu Matua, e as teorias apontam que essa mudança teria sido promovida por um surto de intoxicação alimentar nas Ilhas Marquesas. Os historiadores afirmam que existem grandes semelhanças linguísticas e culturais entre as populações da Ilha de Páscoa e das Ilhas Marquesas. Os moais foram um grande destaque da civilização Rapa Nui, mas eles também são famosos pela habilidade de sobreviver em uma ilha remota, com recursos bem limitados. Acredita-se que a decadência desse povo tenha sido por causa disso, por causa da falta de recursos da ilha. A falta de recursos
para sobreviver, teria causado guerras, que levaram à redução populacional da ilha. Quando os europeus chegaram à ilha, no começo do século XVIII, a decadência Rapa Nui estava avançada, estava muito alta. Os moais podem ser divididos em 3 categorias. A primeira seria a dos moais com olhos e pálpebras entalhados, que possuem uma espécie de chapéu ou pucão, feito de uma pedra vulcânica avermelhada e muito porosa, tirada do vulcão Punapau, e que chegavam a pesar 12 toneladas. São cerca de 250 estátuas que se situam à beira do mar, voltadas para dentro da ilha. Algumas a uma distância de cerca de 20 quilômetros do vulcão, onde foram modeladas. Algumas eram posicionadas conjuntamente sobre monumentos funerários, chamados Aum, dando origem à teoria de que seriam homenagens aos ancestrais da ilha, que serviriam de proteção aos habitantes. A segunda categoria seria a das estátuas erigidas ao pé do Rano Araku. São estátuas com ricos desenhos e inscrições na língua Rongorongo, que foram terminadas, porém não possuem as pálpebras desenhadas e não possuem um chapéu pucão, com uma linguagem Rapa Nui muito similar aos hieróglifos egípcios. Ainda não foi desvendada. Não fica claro qual o motivo dessa diferença entre as estátuas e nem porque estas estavam cobertas de símbolos. E a terceira categoria, a mais famosa, das estátuas Tukuturi, que possuem a particularidade de ter pernas semelhante em posição e formato às estátuas da arte pré-incaica. Nestas, as estátuas encontram-se sentadas sobre as panturrilhas com braços ao lado do corpo. Algumas apresentam genitália fálica. Especula-se que os moais, cujas cabeças ostentam o calço, possivelmente representando um tipo de penteado utilizado por algumas tribos, cabelos amarrados com um nó no alto da cabeça, representam de modo estilizado um torso humano de orelhas longas ou pequenas, representando uma divisão de classes. Em sua maioria, medem entre 4,5 a 6 metros de comprimento, pesam entre 1 a 27 toneladas. A maioria delas, entretanto, tem mais de 20 metros de altura. A Ilha de Páscoa é um dos lugares habitados mais isolados do mundo. São 118 quilômetros de terra no sudoeste do Oceano Pacífico, a 1.600 quilômetros a leste da ilha de Pitcairn e 3.700 quilômetros a oeste do Chile, que é o país que a ilha pertence. O neerlandês Jacob Oegeve foi o primeiro ocidental a visitar o lugar, em 5 de abril de 1722. Encontrou polinésios e nativos de pele clara e cabelos vermelhos, que moravam em cabanas feitas de como e subsistiam da escassa vegetação. Em 1956, uma outra expedição, comandada pelo norueguês Thor Heyerdahl, descobriu milhares de ferramentas usadas na execução das estátuas. Em 2008, um turista finlandês lascou um pedaço da orelha de um moai. O turista levou uma multa de $17.000 por danos e foi banido da ilha por 3 anos. Então ele ficou até 2011. Já em outubro de 2022, isso há 4 anos atrás, ao menos 80 estátuas moais foram danificadas por um incêndio que devastou a ilha. Tem suspeitas de que a destruição pelo fogo
resposta causada por ação humana. Os moais são estátuas monolíticas e seu estilo minimalista reflete formas encontradas em toda a Polinésia. Os moai são esculpidos em turvo vulcânico, chamado de cinzas solidificadas. As figuras humanas eram primeiro delineadas na parede de pedra e depois lascadas até que restasse apenas a imagem. As cabeças, desproporcionalmente grandes, têm sobrancelhas grossas e narizes alongados, com uma curvatura distante em forma de anzol nas narinas. Os lábios se projetam em um bico fino, assim como o nariz. As orelhas são alongadas e oblongas. As linhas da mandíbula se destacam contra o pescoço truncado. Os torsos são robustos. Às vezes, as clavículas também são sutilmente delineadas na pedra. Os braços são esculpidos em baixo relevo e repousam contra o corpo em várias posições, com as mãos e os dedos longos e finos apoiados ao longo das cristas dos quadris, encontrando-se no ame ou tanga, com os polegares às vezes apontando para o umbigo. Geralmente, as características anatômicas das costas não são detalhadas, mas às vezes apresentam motivo de anel e cinto nas nádegas e na parte inferior das costas, com exceção de um moai ajoelhado. As estátuas têm pernas que são muito visíveis. A altura média de um moai é de cerca de 4 metros, com largura média na base em torno de 1,6 metros. Essas criações maciças geralmente pesam cerca de 12,5 toneladas, 3,6 toneladas cada. Todos exceto 53 dos mais de 900 moai conhecidos até hoje foram esculpidos em tufo de Rano-Haraku, onde 394 moai em vários estágios de conclusão ainda são visíveis hoje. Há também 13 moais esculpidos em basalto, 22 em traquito e 17 em escória, que é vermelha e é frágil. Ao final da escultura, construtores esfregavam a estátua com pedra pomes. As estátuas da Ilha de Páscoa são conhecidas por seus narizes grandes e largos e queixos proeminentes, além de orelhas retangulares e pupilas profundas. Seus corpos geralmente estão agachados, com os braços em diferentes posições e sem pernas. A maioria dos Aum é encontrada ao longo da costa e voltada para o interior, em direção à comunidade. Existem alguns Aum no interior, como o Aum Akivi. Esses Moai estão voltados para a comunidade, mas, dado o tamanho da ilha que é pequeno, também parece estar voltados para a costa. Em 1979, Sérgio Rapu Aoa e uma equipe de arqueólogos descobriram que as órbitas oculares hemisféricas ou elípticas profundas foram projetadas para abrigar olhos de coral com pupilas de obsidiana negra ou escória vermelha. A descoberta foi feita através da coleta e montagem de fragmentos quebrados de coral branco encontrados em vários sítios arqueológicos. Posteriormente, achados anteriormente não foram categorizados no Museu da Ilha de Páscoa. Foram reexaminados e recategorizados com fragmentos de olhos. Acredita-se que os moai com órbitas oculares esculpidas provavelmente foram alocados aos Aum e sítios cerimoniais, sugerindo que uma hierarquia seletiva
Rapa Nui foi atribuída ao design dos Moai até seu declínio com o advento da religião centrada no Tangata Manu. Muitos arqueólogos sugerem que as estátuas eram, portanto, símbolos de autoridade e poder, tanto religioso quanto político. No entanto, elas não eram apenas símbolos. Para as pessoas que as erguiam e as utilizavam, elas eram verdadeiros repositórios de espírito sagrado, objetos de pedra e madeira esculpidos nas antigas religiões polinésias, quando devidamente trabalhados e ritualmente preparados, acreditava-se que eram carregados por uma essência espiritual mágica chamada mana. Os arqueólogos acreditam que as estátuas eram uma representação dos ancestrais dos antigos polinésios. As estátuas Moai estão voltadas para longe do oceano, em direção às aldeias, como se estivessem a vigiar o povo. A exceção são os 7 Au Akivi, que estão voltados para o mar, para ajudar os viajantes a encontrar a ilha. Tem uma lenda que diz que havia 7 homens que esperavam a chegada do seu rei. Um estudo de 2019 concluiu que os povos antigos acreditavam que a estação dos Moai poderia estar relacionada com a melhoria da fertilidade do solo e, por consequência, o abastecimento alimentar essencial. Os Moai mais recentes tinham pucal em suas cabeças, que representam o coque dos chefes. De acordo com a tradição local, o mana era preservado no cabelo. Os pucal foram esculpidos em escória vermelha, uma rocha muito leve de uma pedreira em Punapau. O vermelho em si é considerado uma cor sagrada na Polinésia. O pucal adicionado sugere um status adicional para o Moai. Pelo menos alguns dos Moai foram pintados. Um Moai na coleção do Metropolitan Museum of Art foi decorado com um pigmento avermelhado. Oa Hakananaya foi decorado com tinta marrom e branca até 1868, quando foi removida da ilha. Atualmente está no British Museum, em Londres, mas há pedidos para seu retorno a Rapa Nui. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim o YouTube vai saber que esse vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Comente alguma coisa que gostou do vídeo, que poderia ficar melhor. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.